começou a semana! Ei, coisa boa, hein, gente? Pra te ver. Ai, que lindo. Tá bonito. Obrigado, Sol. Obrigado. Oi. Você também tá linda. Oi. Oi, gente de casa, tudo bem? Segunda-feira, o segundo dia da semana, né? Verdade. Não é o primeiro dia da semana, é o segundo. Dia de saúde aqui no Falando Nisso. Como é bom a gente matar a saudade de vocês aí de casa, né, Luquinha? Melhor momento, a gente sempre fala, né? Pois é, né? Encanta a gente saber que todo dia a gente vai poder dividir um pouquinho do nosso tempo com vocês e vocês com a gente também. Bom demais, gente. Bom, bora lá, porque segunda-feira é dia de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Assunto muito legal, de muita orientação pra gente aprender juntinho com você, tá? Mas antes, a gente começa sempre com aquela mensagem do dia, né? Presta atenção no seguinte, se alguém deixou de fazer parte da sua vida, se você passou ou está passando por alguma desilusão, esqueça, agradeça, isso mesmo, agradeça, porque é libertação de Deus. Muitas vezes os olhos não veem, mas a alma sabe o que Deus tem preparado para você, porque Ele sempre tira do caminho aquilo que não é bom. Então o que você tem que fazer? Apenas acreditar, acredite e no mais tudo virá. Esse é o nosso toque de segunda-feira e o Luquinha vai contar agora pra gente quanta coisa, mas quanta coisa legal tem no programa de hoje, né, Luquinha? Sol, vamos começar a semana com um ladrão atrapalhado, um elefante causando na China e com mais capítulos da novela da corrupção política no nosso país. Hoje falaremos sobre aneurisma e você de casa pode participar ao vivo com sua pergunta no 3922-1387 ou escrever sua dúvida no WhatsApp 997-167989 ou pelo facebook.com/Falando Nisso Band. E a semana já começa com vários prêmios para você no nosso Instagram. Tem um delicioso kit da Cooper para o seu café da manhã ou café da tarde. Para saber como concorrer, corre no nosso perfil, que lá tem passo a passo, tá? E no Face tem 5 pares de ingressos, o melhor cinema da nossa região, o Kinoplex Vale Sul, que a gente ama tanto, é só curtir e compartilhar essa foto que tá também no nosso Face. E pronto, fácil demais. Mas bora conversar bastante junto com a Santa Casa de São José dos Campos, gente. Bora participar mesmo, porque hoje é dia de dicas de saúde. Eu nunca vejo você com dor de cabeça. É só graças a Deus quando verdade. eu tô, porque o negócio tá feio mesmo, viu, gente? Porque geralmente eu não tenho, não. Mas tem gente que tem a dor de cabeça tão contínua, né? Só volta e meia, tô com dor de cabeça, tá passando mal. Pois é, por que eu perguntei isso? Tem gente que acha que a enxaqueca, a dor de cabeça é a mesma coisa, né? E aí acha que isso pode causar AVC, sabe? Acidente vascular cerebral. Quais os sintomas que, de repente, você pode estar tendo um AVC, né? Será que dá sintoma ou é uma coisa silenciosa? Ele está aqui tirando as nossas dúvidas, você pode participar, Dr. Bruno Pasqualino. Obrigada, doutor Bruno, é neurocirurgião da Santa Casa de São José dos Campos. Doutor Bruno é alto. Tudo bom, doutor Gente Bruno? boa também, viu, doutor? Obrigado. Gente viu, querido? Fica à boníssima. vontade, por favor. A gente não vai dar dor de cabeça para você hoje, Não a gente mesmo. só vai aprender com você hoje. Obrigada pela sua participação, viu, doutor Bruno? Para a gente orientar o pessoal de casa e a gente acabar desmistificando, porque muitas vezes tem aquelas conversinhas de corredor e a gente acaba acreditando. Então, antes a gente falar sobre o que é o AVC, como é que ele acontece dentro da gente, eu queria fazer essa pergunta. A enxaqueca, aquela pessoa que sofre de dor constante na cabeça, ela pode ser um passinho para o AVC ou não? Não obrigatoriamente. A enxaqueca é uma doença muito comum, né, que acomete principalmente mulheres, e ela não é sinônimo de pré-AVC. Então não tenha medo do AVC se você tem dor de cabeça. Existe uma riqueza maior de sintomas num AVC. A enxaqueca é uma coisa mais cotidiana e que não é tão maléfica quanto um AVC. Agora sim, a gente vai tentar descobrir o que é o AVC, né? Porque a gente fala acidente vascular cerebral, mas o que é esse acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral, que nós acabamos usando geralmente o termo AVE ou o famoso AVC, existem duas situações. Você tem o hemorrágico e o isquêmico. O vaso sanguíneo, quando ele entope, ele vai causar um isquêmico. Quando você tem alguma situação nesse vaso sanguíneo e que extravasa sangue fora dele, você vai ter um acidente vascular hemorrágico, que geralmente é mais grave. O mais comum, como a gente conversou, é o isquêmico, é aquele onde o vaso entope, para de sangue para o sistema nervoso. E quando você tem o extravasamento de sangue, quando rompe, é o hemorrágico. E esse geralmente é pior.
A gente vai descobrir o porquê que algumas pessoas sofrem disso, né, Luquinha? Fazer uma pergunta rapidinho aqui, eu achei bem interessante. A nossa querida Valdirene, ela é de Aparecida e ela diz que 2 pessoas lá na família dela já tiveram problema com AVC, Solange. O que ela está com medo é o seguinte, é algo genético, é algo que vem na família ou não tem nada a ver, doutor? 2 tiveram AVC? Duas. O acidente vascular isquêmico, aquele que eu disse que falta oxigenação e falta sangue para o cérebro, quando você tem um entupimento, ele não tem uma franca relação com família. É uma doença até que comum, porque é uma doença de vaso. Então, todos ficamos preocupados. Olha, meu parente teve, será que eu vou ter? Essa é uma pergunta muito comum, mas isso não é uma lei, não é um fato. É assim como você falar, eu tive um problema, tem gente com problema de coração na minha família. Estatisticamente, isso é o que deve acontecer com uma pessoa idosa. Um coração, um AVC. Então, não obrigatoriamente o AVC tem relação familiar, já o hemorrágico, em algumas raras situações, tem relação familiar, que a gente explica também. A gente vai falar sobre isso. O Roberto está fazendo uma pergunta bem interessante, se as pessoas, ele diz que ele tem epilepsia, se as pessoas com epilepsia, que sofrem de epilepsia, têm mais chances de desenvolver aí um AVC. A gente já vai, o Roberto, que é da cidade de Bananal, olha que delícia, Bananal. E eu estou com a pergunta da Suzana, aqui, muito querida, conversando comigo, e ela quer saber se a epilepsia pode, de repente, também vir causar aí um AVC ou não. Já a gente ajuda você, Suzana, e você aí de casa. Antes das notícias, eu quero mandar um beijo, um abraço mais especial para 2 pessoas que são bem importantes para a gente aqui. Nosso querido diretor, Cláudio Giordani, amigaço do programa, muito querido, obrigado pelo carinho de sempre, faz aniversário hoje. E também o Tony Blade, que é nosso camarada aqui também da telinha da Band, muito querido também, Deus abençoe muito vocês. E a gente é muito grato no dia a dia, tanto eu quanto a Solange, de conviver com vocês. Bom, bora rapidinho agora ficar por dentro das notícias da redação. Vamos às notícias da nossa política brasileira, né, Pedro Mariano? Por quebra de acordo, o Ministério Público Federal pediu a abertura de uma averiguação judicial que pode levar ao cancelamento de 3 delações premiadas da Operação Lava Jato. A reportagem é de Lenise Klein, de Curitiba. De acordo com os procuradores da Força Tarefa, o empresário Fernando Antônio Guimarães Rono de Moura, acusador do ex-ministro José Dirceu, mentiu à Justiça Federal. O Ministério Público Federal também alega que outros 2 colaboradores, Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, ligados à UTC Engenharia, teriam praticado novos crimes depois da assinatura dos acordos de delação. Os procuradores afirmam que as provas já produzidas pelos delatores poderão continuar a ser utilizadas contra os criminosos, mas os colaboradores correm o risco de perder todos os benefícios que receberiam, como redução de pena e suspensão de processos. Fernando de Moura teria mentido ao ser interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro no dia 22 de janeiro, na ação penal em que ele e o ex-ministro José Dirceu são réus. O empresário negou que tivesse sido orientado por Dirceu a deixar o Brasil durante o mensalão e também negou que o ex-ministro tenha indicado Renato Duque à diretoria de serviços da Petrobras. As declarações contradiziam o que ele havia afirmado no acordo de colaboração. Na semana seguinte, alegou à Força Tarefa Lava Jato que apresentou versão diferente porque teria sido ameaçado. Mas para os procuradores, a alegação é infundada. Os outros 2 colaboradores, Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, teriam deixado de cumprir fielmente as obrigações assumidas, tanto no que se refere ao fornecimento de documentos relacionados aos fatos criminosos, como no que diz respeito ao pagamento de uma multa compensatória cível. A Procuradoria sustenta haver indícios de possível envolvimento dos colaboradores com novos fatos criminosos praticados depois da assinatura do acordo de colaboração. Pois é, resumindo, né, eles podem acabar com essas 3 delações premiadas aí porque os caras estão mentindo, Lucas, mentindo, entendeu? Tem vergonha na cara, né, Luquinha? Vai falar o quê, né? A gente dá até rir, porque é vontade de chorar, né, gente? É a novela infinita que a gente vai assistindo cada dia um capítulo diferente, né? Como será que está o movimento das estradas na nossa região aqui nesse começo de semana?
Quem traz as informações aqui pra gente é a nossa amiga repórter das estradas, a Débora Carvalho. Começar pela Via Dutra, Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucas, tudo certo? Boa tarde, Sol, pessoal aí de casa. Na rodovia Dutra, o motorista encontra lentidão só na chegada em Guarulhos, excesso de veículos por lá, do quilômetro 208 ao 210, sentido São Paulo. Excesso de veículos também na rodovia dos Tamoios e por isso o motorista precisa redobrar a atenção. No quilômetro 71 e quilômetro 76, sentido a capital, faixa da direita está interditada para obras. Do quilômetro 62, sentido litoral, e do quilômetro 64, sentido a capital, sistema pare-siga foi implantado devido a obras na rodovia. Então, vários pontos de congestionamento por obras na rodovia dos Tamoios. Ainda no litoral, 5 balsas fazem o trajeto entre São Sebastião e Ilhabela. O motorista aguarda 30 minutos por lá, Lucas. Obrigado, Débora. Então, muita paciência quem for subir aí ou descer para o litoral, Solange. Pois é, porque a semana está começando, né? Para muita gente, o carnaval terminou hoje, exatamente hoje. Bom, e a Câmara dos Deputados retomou os trabalhos nesta semana, retoma, aliás, após o feriado aí de carnaval, com 2 medidas provisórias na pauta de votações. Uma delas reduziu o número de ministérios do governo Dilma Rousseff de 39 para 31. Na minha opinião, ainda tem muito. E a outra marcada para amanhã, com o objetivo de discutir os próximos passos do processo que investiga o presidente da casa, Eduardo Cunha, e também está na mira aí das operações contra a corrupção, viu, Luquinha? Solange, o final de semana foi de muito sol, muito calor e nada de chuva. E como será que fica então a previsão do tempo para essa semana aqui no Vale e também subindo a serra, que a gente já começa então na Serra da Mantiqueira? Campos do Jordão, a gente vê que a máxima é de 25 graus, deve chover agora à tarde até à noite, mas muito pouco, tá? O mesmo aqui no Vale, 32 é a máxima em Areias, Aparecida, em São José dos Campos, com o sol também entre nuvens e pouca chuva. Descendo a serra, máxima de 34 em Caraguá e também em Ilhabela, muito quente. Então, é prevista, sim, chuva para a tarde, tá? Uma chuva forte, aliás. Em Taubaté, hoje não deve chover, mas a máxima é de 31 graus. Mas a partir de amanhã a gente vê que a temperatura cai um pouquinho, chegando a 28, 27 com a máxima. Mas para o fim de semana a previsão é de muito quente, muito calor, perdão. Bom, olha só, um ladrão se deu um mal e muito mal mesmo. A gente vê daqui a pouquinho, bem feito, né, Solange? Dá até prazer de mostrar essas imagens. A gente já te explica, não sai daí que a gente já volta. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando